Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Gabi Xavier. O que aconteceu com Eren Jaeger? Jaeger, acho que fala Jaeger. Eu vou ler assim, não sei como é que fala exatamente. Bom, antes de começar o vídeo eu quero avisar vocês que se eu não comentar muito durante o vídeo, é normal porque acaba que no vídeo dela aqui pelo menos e alguns também aí que eu gravo, eles falam sem parar durante o vídeo e fica ruim de eu estar comentando e atrapalhando o comentário. Então eu fico analisando todo o comentário que falam, aí se dá alguma brecha eu falo alguma coisa pra adicionar. Se não, eu deixo pra comentar no final do vídeo o que eu achei e as minhas opiniões, entenderam? Então acompanha até o final se vocês quiserem ver minha opinião. E não esqueça de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estamos aqui para falar novamente de Shingeki no Kyojin, de assunto um pouquinho polêmico. Ah, meu Deus, sim, mudei de roupa, tô gravando outro dia, mas o vídeo é o mesmo e o tema também. Vamos falar de Eren Yeager. E este vídeo tem spoilers do mangá, porque vamos discutir a situação atual do Eren agora, até o capítulo 108. Mas deixa o seu like, se inscreve e comenta aqui embaixo qualquer coisa antes que seja tarde demais, porque ajuda eu não muito acabei o canal. de Shingeki no Kyojin, só pra avisar. Pra quem tá acompanhando o mangá, então, surgiu muito a teoria, o discurso, o pensamento. E se Eren agora se tornasse um vilão? E não dá nem pra dizer que esse é um pensamento apenas dos leitores, porque a galera que convive com o Eren ao longo de todos esses anos, Connie especialmente, Jean também, os próprios amigos dele, Armin, a Mikasa, todos estão percebendo que ele mudou. Alguns são um pouquinho mais radicais como o Connie e consideram que é totalmente provável ou quase certo que ele esteja se aliando ao inimigo, que Zeke Yeager continuasse sendo inimigo com propósitos ali muito escondidos, possivelmente ruins em relação a eles ali da ilha, e ele estaria articulando alguma coisa com ele. Isso é possível? Isso é verdade? Vamos discutir toda a trajetória do Eren em linhas gerais, é óbvio, e tentar entender o que está se passando pela cabeça dele agora e a posição em que ele está. Primeiro, é bom a gente lembrar que Eren, pequeno, antes de ter qualquer poder de titã, ele sempre teve uma vontade de lutar contra as pessoas que falavam mal do Armin, ou lutar contra as pessoas que o enfrentavam, mas ele não tinha muita força, quem tinha era a Mikasa, né, a partir de certo momento, mas ele sempre teve esse ímpeto também de fazer parte do grupo ali da tropa de exploração, que ele admirava muito, que era justamente aqueles que saíam para o mundo para explorar tudo aquilo, que ele também tinha vontade de saber e conhecer, principalmente depois que ele conversava com Armin sobre o que existia lá fora teoricamente, e também de lutar. Ele sempre teve essa vontade, essa força de ser mais forte, de atacar, de não ficar parado esperando, vendo o que ia acontecer. Ele foi o garoto que viu a sua mãe morrer na sua frente por um titã, viu vários amigos, conhecidos, desconhecidos morrendo sucessivamente por titãs. Eren entrou para a tropa de exploração, se descobriu titã, sem saber muito bem porquê. Ele descobriu que 3 dos seus amigos, inclusive 2 que ele era muito próximo, que era Annie e especialmente o Reiner, eram inimigos, eram os causadores da morte da sua mãe, de tantas pessoas, de todos os desastres que começaram ali dentro das muralhas, e logo depois ele se deparou com uma grande verdade, que foi como ele se tornou titã. E é o que o cachorro está aqui comentando lá fora, porque ele sabe, ele leu o mangá, quer assistir essa cena no anime, que é justamente quando ele descobre que Grisha Yeager tinha então o poder do titã que está com ele, que roubou outro poder da família Reis ali, da Frida Reis, e tudo isso agora estava dentro do Eren, que como um titã irracional também engoliu seu próprio pai. Em uma cena que ele nem sequer se lembrava. E após toda aquela batalha incrível em Shiganshina, em que Bertolt morreu, Armin quase morreu, Erwin morreu, uma galera da tropa de exploração morreu, todo o desastre aconteceu, eles finalmente chegam no porão, chegam para descobrir qual a verdade que o seu pai escondia ali, qual verdade a mais, e então ele descobre a verdade do mundo, da origem, suposta origem dos titãs, de tudo que o seu pai viveu, sobre como o mundo se vira contra eles, eldianos, principalmente eles ali da ilha, sobre tudo que os eldianos também fora de Parades vivem, sobre exatamente quantas pessoas e quantos povos existem fora de lá, que eles nem sequer sabiam porque eles estão isolados, totalmente afastados de tudo. É a partir daí que a gente e ele tem a principal ligação de que o titã dele veio do seu pai, antes do Eren Kruger, provavelmente depois de outros que tinham o mesmo propósito de salvar o povo eldiano. Lembrando que, segundo Eren Kruger, o titã de ataque é um titã que vem desde sempre lutando por liberdade. O quanto isso interfere na vontade do portador atual, no caso do Eren, não sabemos.
mas pode ser que minimamente por tudo que ele viu, ele tenha a responsabilidade dentro dele de fazer alguma coisa. Esse titã está com ele, esses dois titãs, neste momento que ele descobre todas as verdades, estão com ele porque ele tem um propósito. Não deixaram com ele apenas para passar o tempo. Quando acabarem os 13 anos, ele passa para mais alguém antes, ou já era e vai aleatoriamente? Não. Ele tem que fazer alguma coisa. Lembrando que o Eren, de qualquer forma, dentro dele, sempre teve esse ímpeto de mudar o destino, de não ficar parado esperando. E aí, 3 anos antes do que a gente tem agora no mangá, eles começaram a capturar marlenianos que estavam indo para Parades. O Eren ativamente participava como titã. Eles começaram a conhecer o resto do mundo, ou pelo menos a parte do resto do mundo que estava ali constantemente jogando outros eldianos ali como titãs. Eles começaram a ter contato com aquele desconhecido que eles sequer ouviam falar até pouco tempo antes. Foi também nessa época que chegou então Helena com o seu grupo e apresentou para eles a tal facção anti-Marley, teoricamente então liderada pelo seu meio-irmão Zeke Yeager, que estaria, segundo eles, ao lado dos eldianos desde sempre, fazendo tudo por um propósito maior, fazendo toda aquela chacina que fez, mas na verdade se passando por um aliado de Marley propositalmente, porque no final das contas ele tinha um macro plano para salvar os eldianos, que a gente ainda não sabe exatamente qual os mínimos detalhes da ação final. Teoricamente só o Eren sabe, já já a gente fala sobre isso. Mas foi nessa época também que a gente viu, principalmente no último capítulo, que ele começou a contabilizar o quanto ele tinha de tempo sobrando. Porque não é simplesmente tenho apenas aqui alguns anos sobrando, preciso aproveitar a vida. Não! Ele categoricamente pensa, preciso passar isto para alguém, mas como ele, Eren, com o tempo que resta, ele quer fazer alguma coisa. Ele explicitamente, nas cenas de flashback que a gente viu, quer proteger os amigos dele, que ele fala, verbaliza que são as pessoas mais importantes do mundo para ele. Ele com certeza, naquela hora, estava pensando o que ele pode fazer com o tempo que resta. As articulações políticas ali, controladas ou intermediadas pela galera da Helena, intermediadas pelos asiáticos, não deram certo até então. Eles vão ficar sentados esperando, eles vão ficar então utilizando o sangue real da Historia, fazendo ela pegar o titã bestial pra ela e ficar de 13 em 13 anos a galera ali descendente da Historia pegando este fardo, enquanto Parades espera que algo mude, que uma cartada finalmente acabe com essa situação. No final das contas, se tudo continuasse se aproveitando do poder da Historia, se aproveitando da ameaça de usar a coordenada para fazer o grande terremoto, o grande estrondo, liberando a galera ali, os titãs das muralhas, tudo ficaria mais do mesmo, nada seria resolvido. Com certeza, isso era algo que angustiava Eren, que a partir do momento, inclusive, que eles falam de usar Historia de novo, ele pergunta, não tem outra solução? Ele, sim, claramente se incomodava de ter que usar ela, de, na verdade, pegar uma forma paralela que não ia resolver nada. A gente também viu em outro flashback que nessa época Eren não acreditava em soluções pacíficas, em soluções diplomáticas, que eles teriam que lutar, que tudo que tinha ali contra eldianos da ilha, principalmente, não acabaria simplesmente num diálogo, numa conversa. Portanto, o ataque era inevitável. E foi então que a gente se deparou com ele em Marley, tomando a iniciativa, pelo que a gente já confirmou, indo sozinho, indo com um plano que não foi articulado com a galera da tropa. Ele só deixou uma cartinha pra eles avisando e me encontra lá no dia tal, me salva porque eu vou estar numa enrascada e vocês vão me perder se vocês não forem atrás de mim. Mas ele foi sozinho. Não ficou claro se o que ele fez foi articulado por ele inicialmente, e aí ele foi pra lá, entrou em contato com o Zeke Yeager, e aí então ambos criaram o plano que foi do ataque dele na hora do festival, ou se teve alguma articulação via Helena que o incentivou a ir para a ilha. Isso pra mim seria muito importante porque se isso foi iniciativa primária do Eren, prova que ele não tá sendo manipulado pelo Zeke, pelo menos não em primeira instância, que ele tá tendo uma iniciativa que vem dele, desta vontade de se colocar na frente, se colocar como mártir e não discutir com os outros os planos, porque ele prioriza resolver tudo o mais rápido possível. Eu acho que esse senso de urgência dele participar da resolução, salvação, seja qual conclusão for, para resolver a situação do povo eldiano, eu acho que ele tem muito dentro dele. Ele quer ver isso acontecer, ele quer ser responsável por essa solução. Por isso, ele foi atrás de tudo em Marley antes. E mesmo que ele tenha ido por uma proposta do Zeke, que ele achou que era positiva ou que ele poderia aproveitar para finalmente, então,
agilizar este plano sem precisar colocar a história no papel. Mas sendo ou não iniciativa do Eren ou do Zeke tudo o que aconteceu no festival, esse start que mostrou o Eren atacando pessoas, inclusive, na verdade, matando civis inocentes, toda a chacina que aconteceu, todo este momento em que Parades declarou guerra, mesmo que todo mundo lá dentro não tivesse exatamente escolhido fazer isso, quem fez foi o Eren. Isso tudo, pra mim, deixa o maior pensamento e maior dúvida, que é como é o relacionamento de Eren e Zeke. A gente não viu nenhuma vez ainda no mangá os dois interagindo sozinhos. A gente sabe que ambos têm ali o segredo. Ele simplesmente perdoou o irmão. Ele confia 100%? Eu acho difícil. É claro que a gente pode supor que Zeke é muito mais esperto que Eren. Que, por exemplo, se o Eren estiver tentando sondar o Zeke, estiver se aproveitando do Zeke de alguma forma, dando ali todas as cartas para o Zeke, mas tentando manter um pé atrás para utilizar o Zeke no momento conveniente, por exemplo, isso supondo que o Zeke realmente está contra Parades ou tem algum plot twist de que ele é vilão, tá? Se ele não for vilão, tá tudo certo. Mesmo assim, o que fica pra mim principal é, eu duvido que Eren tenha enlouquecido e resolvido abertamente confiar em alguém simplesmente porque é irmão dele, colocando acima da galera que ele realmente se importa, que ele cresceu, que ele falou que são os mais importantes pra ele, simplesmente porque o cara é do sangue. Confio mais nele. Não acho. Acho que ele tá distante, acho que ele está sério, fazendo as coisas muito sozinho, sim. Acho que numa guerra, numa situação desse tipo, é melhor você articular com os seus aliados do que fazer tudo sozinho, mas na minha cabeça, pensando nesse crescimento do Eren, nas suas trajetórias, em tudo que ele sempre fez, pensou e como ele foi, eu acho que é mais a cara do Eren estar agindo sozinho porque ele quer fazer tudo por conta própria. Ele não quer deixar para o próximo. Ele não quer morrer ou ir embora ou acontecer qualquer coisa, não tendo certeza de que as coisas realmente ficaram como tem que ficar. Eu não sei exatamente o que ele está articulando, não sei o que ele está pensando, planejando sozinho, nem com o Zeke. A gente não tem como descobrir isso, apenas supor. Mas, na minha cabeça, mesmo que a gente possa pensar que Eren teve contato aleatório com mais memórias de pessoas portadoras do Titã de Ataque ou portadoras do Titã Primordial, que seria mais interessante, né? Porque são pessoas que têm mais contato com a verdade do mundo. Mesmo assim, qualquer memória dessa teria que ser uma carga gigantesca, o que aparentemente não aconteceu porque Eren não controla a coordenada sozinho ainda. Teria que ser algo, não sei nem de que tamanho, nem de que propósito, pra fazer a cabeça do garoto, do cara, na verdade, hoje em dia, do homem, mudar tanto, a ponto dele esquecer os amigos e partir para um propósito desconhecido. Seja lá o que for, a gente vê que o Eren tá na prisão focado, esperando o momento certo, com certeza com passos muito bem delineados do que ele quer fazer, se ele tá certo, se o plano dele, seja qual for, é articulado com o Zeke, ou é se aproveitando do Zeke, ou ele está deixando o Zeke se aproveitar dele até certo momento, não sei como vai funcionar. Eu acho que, na minha opinião, tá, ele tá fazendo algo em prol, em benefício dos Eldianos de Parades. Não acho nem que ele tá pensando na galera lá dos guetos fora de Parades, principalmente porque a gente viu que pra fazer o que ele tinha que fazer, ele matou a galera toda lá, civis que estavam em volta de todo acontecimento no gueto de Libério. A suposta risada que ele deu quando Sasha morreu, com certeza foi algo, se foi uma risada que eu não tinha interpretado assim, mas se foi com certeza muito mais algo como desespero da pessoa que tá tentando fazer tudo pra salvar alguém e de repente perde alguém muito importante, como, por exemplo, muitas pessoas lembraram, não me lembrei no momento que eu li o capítulo, sobre a hora da morte do Hannes, que justamente ele teve a mesma reação de incapacidade, de ter ali dentro dele, teoricamente, o poder pra salvar tantas pessoas e ver na sua frente, totalmente incapaz, uma pessoa que ele tanto considerava morrer, e ele ali, sem poder fazer nada. Eu acho que a sensação da morte da Sasha foi exatamente a mesma coisa. Pensando e reanalisando todos os últimos capítulos, pra mim, Eren está muito metodicamente e neuroticamente, de certa maneira também, tentando resolver a situação logo e poupar todos aqueles que ele gosta. Perder a Sasha certamente foi algo que potencializou a urgência dele, porque ele com certeza não queria perder ela. Com certeza não. Mas então, o que você acha? Eu quero saber a sua opinião, o que você tem sentido sobre Eren. Não estou aqui novamente dizendo que as atitudes dele são corretas. Estamos tentando justificar a mentalidade dele. Eu aqui já falei várias vezes e falei de novo neste vídeo que eu acho que, de qualquer maneira, é mais saudável que ele fale com as pessoas do que tente resolver tudo sozinho. Nem sempre isso dá certo, mas duvido muito do Eren Yeager, boss,
final, vilão final deste jogo, desta história, mas me conta o que você acha. Lembrando que o seu like é muito importante pra esse vídeo. Me ajuda muito mesmo. Por favor, dá o seu like. Não vou nem ameaçar que o Levi vai cortar teu dedo, seu braço, essas coisas. Tô só pedindo mesmo. E é muito importante também que você se inscreva pra poder acompanhar mais vídeos como esse e fazer o canal crescer cada vez mais. Vamos chegar em 300 mil ainda esse ano, se possível. E a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Olha, pessoal, assim, eu não assisti o anime todo ainda, e mangá vocês sabem que eu não leio. Eu aprendo mais sobre mangá quando vocês me comentam aqui alguma coisa sobre ou algo assim. O anime eu não assisti todo ele, eu acho que a última temporada lançada dele foi a que eu não vi só. Então algumas coisas que ela falou aqui, por exemplo, a ligação entre Eren e Zig, eu acho que é o Zeke, alguma coisa assim. Eu nem sabia disso, eu não sabia daquela invasão que ela disse que eles... Não é uma invasão, parece algum massacre, um ataque, não sei, que acabaram matando alguns civis, eu não sabia. E eu acho sim que o Eren possa trocar de lado, sabe? Porque querendo ou não, desde o início do anime teve aquela coisa, né? Começou o anime, pelo menos eu dizendo até onde eu assisti, se eu tiver errado me perdoem, mas desde o início foi assim. Começou com os titãs sendo os que atacavam os humanos, os civis e tudo mais, e foram dados como o ruim. Só que daí a gente começou aos poucos a aprender as camadas, né, daquelas torres que eles tinham, daqueles lugares que eles tinham, que eles separavam os povos. E a gente começou a ver que não era exatamente isso. A gente começou a ver que tinham titãs que estavam presos dentro de muralhas. A gente começou a ver que o centro da muralha excluía os civis e não dava nem bola se eles morressem. Então a gente consegue ver que tem dois lados aí, o lado errado e o lado certo dos dois lados. A gente consegue enxergar isso, então acaba sendo normal que com um desenrolar da história possa ser que ele mude de lado, ou ele descubra às vezes, por exemplo, porque como eu acabei de falar, tem lado certo e errado dos dois lados, ou ele vá, por exemplo, pro lado dos titãs 100%, e só que existe também o errado nos titãs, e ele consiga disseminar isso daí e talvez tentar agir pelo correto. É uma coisa que pode acontecer com certeza. Isso daí vem tem alguns animes aí, na verdade, além do Attack on Titan, que mostra como a Kame ga Kill, por exemplo, que é mostrada ali a Night Ride mostrada como vilões e o governo sendo mostrado como os heróis ali que estão tentando se livrar da Night Ride. Mas com o desenrolar do anime a gente consegue perceber que até os próprios da Night Ride que são considerados para nós que assistimos o anime como os mocinhos e os bons, se julgam como ruins porque eles ainda assim são assassinos. Então a gente consegue ver aí em outros animes, como eu estava usando de exemplo, que tem essa questão dos dois lados, às vezes tem do seu lado certo, do seu lado errado, e isso é normal que ele mude de lado, mas como eu não tô acompanhando o anime, eu não sei ainda se isso tá acontecendo atualmente no anime, se ele mudou de lado, se ele tá indo para outro lado, se só ele foi para esse lado, ou se a equipe dele foi, porque eu lembro que onde eu parei ainda tinha ali a equipe, o esquadrão dele, meio que começando a entender que dentro do governo tinha algumas pessoas ali erradas, e eles estavam tendo até que fugir do governo, então eu não sei exatamente muito sobre isso. E eu quero que você coloque aí nos comentários uma coisa que eu não entendi muito bem, que ela falou alguma coisa relacionada a ter 13 anos como um titã ou de vida, alguma coisa assim. O Eren por acaso tem algum limite de vida por ser esse titã, e aí quando ele morre isso se passa para uma nova geração e continua, algo assim? Comenta aí embaixo, eu não entendi muito bem essa parte, não consegui pegar porque eu não acompanhei essa explicação no anime. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E até a próxima, falou!